Oi, eu sou a Gabriela Cunha do Jornal de Lavras e hoje eu tô na casa de um familiar de uma personalidade mundialmente conhecida. Hoje, para mais um episódio do quadro O que Lavras tem a ver com isso? E a gente vai responder a seguinte pergunta: o que Lavras tem a ver com o escritor e educador Rubem Alves? Vamos descobrir. E para nos responder essa pergunta, ninguém melhor do que Selma Castejon Alves Lima, que é sobrinha da personalidade que a gente vai conversar hoje. Então responde pra gente, o que Lavras tem a ver com Rubem Alves? Rubem Alves foi uma personalidade em Lavras porque ele marcou uma época. Ele foi pastor da Igreja Presbiteriana de Lavras, a primeira igreja presbiteriana que ainda existe até hoje ali na Praça Augusto Silva. Ele nasceu, na verdade, em Boa Esperança, mas quando ele terminou o seminário, ele veio ser pastor aqui em Lavras e também professor do Gammon. Muitas pessoas daquela época, que foi na década de 60, entre 60 e 65, que conviveram com ele, lembram dele, né? De tudo, de como que ele foi, o jeito dele, a personalidade dele. Ele passou aqui um bom tempo, eu não sei exatamente, mas eu acredito que em torno de uns 3, 4 anos. Coincidiu com esse período, o final desse período, a ditadura, a época da ditadura, em que ele ficou muito desconfortável com isso, porque ele, como ele era um pastor diferente para a época, ele era muito dinâmico, ele se preocupava muito com o bem-estar das pessoas da igreja, dos membros da igreja, e isso muitas vezes era confundido com intenções comunistas. Então, ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos estudar lá, fazer teologia lá, mais ou menos nessa área. E então ele foi numa época que não era comum ir para os Estados Unidos, era muito difícil. Ele ficou lá um tempo. Quando ele contava muito isso, ele estava desempregado. Mas um amigo conseguiu um emprego para ele em uma cidadezinha perto de Campinas, chamada Rio Claro. Ele foi dar aula numa universidade lá. E um tempo depois foi para a Unicamp, foi ser professor da Unicamp. E ficou lá durante muito tempo, estudando, escrevendo, dando aula. E os primeiros livros dele foram livros mais filosóficos, um tanto assim difíceis até de entender. Quando ele teve a terceira filha dele, que foi Raquel Alves, que inclusive Raquel Alves é hoje uma escritora também de livros infantis, ela nasceu com uma fissura labial, o que trouxe muitas preocupações para a família. E ele, inspirado nessa situação nova, difícil, ele começou a escrever livros infantis inspirado nessa situação dela. E foi aí que ele começou a ficar mais conhecido, né? Mais famoso mesmo, né? Então, ele começou a fazer palestras até no mundo inteiro, nas escolas. Ele veio a Lavras várias vezes, tá? Para fazer palestras, já veio na PAI 2 vezes, ele veio pela Escola Gralha Azul, ele veio também pela UFLA, onde ele falava das experiências dele como educador e como filósofo. Na verdade, acho que ele não tinha como muito separar as duas coisas, era quase que uma coisa só, né? E muito inspirado pela situação da filha dele e tal. E em Lavras, ele foi muito querido por muitas pessoas. Quando ele circulava por aqui, né, há uns tempos atrás, as pessoas que conviveram com ele na igreja presbiteriana se referiam a ele como Reverendo Rubem. Ah, Reverendo Rubem, Reverendo Rubem. Eu achava aquilo interessante, já tinha muito tempo que ele não era mais reverendo. Mas para essas pessoas ele ainda era, né? E ele, como tio, né, como parente próximo, a lembrança que eu tenho dele, eu criança,
A presença dele sempre foi muito forte. Tem um caso interessante, eu não sei se vocês sabem, ele foi entrevistado umas das vezes, né? Ele foi entrevistado várias vezes. Uma das vezes o entrevistador perguntou: como que o senhor conseguiu conquistar tudo isso que o senhor conquistou? Chegar até onde o senhor chegou? Como que o senhor planejou isso? Ele pensou na hora, ele falou: olha, eu cheguei onde eu cheguei porque uma porção de coisa que eu fiz deu tudo errado. Sabe? Ele foi pastor e ele viu que não era aquilo. Ele tocava piano muito bem, ele chegou a estudar bastante tempo em conservatório, mas ele falou, eu não tinha um piano dentro de mim. Se eu tivesse um piano dentro de mim, era muito fácil. Inclusive, ele citou até Nelson Freire, que é um pianista de Boa Esperança, da mesma cidade que ele nasceu. O Nelson Freire tem um piano dentro dele, então é só pôr para fora. Eu não tinha um piano dentro de mim. Eu seria um péssimo pianista, eu seria um péssimo pastor. Então, a vida foi levando ele para outros caminhos. Ele não planejou nada. A coisa simplesmente aconteceu, né? Foi acontecendo, aquilo incomodava, ele via que não era bem aquilo, ele ia para outros caminhos. Foi como ele chegou até onde ele chegou, escritor e educador, que eu acho que ele gostava mais de ser citado dessa forma, como escritor e educador. E ele deixou muita mensagem boa. Até eu vou citar uma frase, abre aspas: os apaixonados querem se casar, os casados querem se apaixonar, fecha aspas. Então, eu nunca vi, ele tinha uma facilidade para decifrar e falar coisas que eu acho que a gente até já sabia, só que a gente não sabia que sabia. Eu gosto de usar essa expressão. Essa expressão, na verdade, é até de Guimarães Rosa. Ele já falou qualquer coisa nesse sentido. Então, ele falava frases, palavras, coisas que, como se cutucasse a gente. E você ia perceber, aquilo acho que já estava até dentro da gente, só que a gente não sabia. E ele sabia pôr para fora. Ele sabia colocar em palavras, escrita e falada. Esse livro é fantástico, porque eu acredito que ele já pressentia que a vida estava se findando, né? E ele escreveu: É uma pena não viver, uma biografia de Rubem Alves. Quem escreveu o livro foi Gonçalo Júnior. Tem muita coisa bacana aqui, muita coisa interessante, divertida da vida dele. Tá? Esse outro aqui, que eu amo esse livro, O Retorno Eterno. E esse livro ele deu para o meu pai, né? Meu pai, que era irmão dele. E aqui tem uma dedicatória para ele. O Sapo que Queria Ser Príncipe é uma outra biografia, fala sobre adolescência e juventude. Aqui tem uma foto, mas nessa foto dos irmãos, né? Tem o meu pai, o Rubem à esquerda, meu pai Ismael no meio, à direita do meu pai o Ivan, e à direita do Ivan é a minha prima Beth, o marido dela. Ela, a Beth, é a filha do Murilo. O tio Murilo já tinha falecido aí nessa época, tá? Nesse período. E esse aqui, para finalizar, eu ganhei essa caixa que eu amei, sabe? Com uma frase dele, com a foto dessa criança, que eu acho que tem muito a ver com tudo que ele falou, né, que ele escreveu. E então é isso que tem a ver com a cidade de Lavras, Rubem Alves com a cidade de Lavras, né? Foi a marca que ele deixou e eu acho que ficou até hoje, permanece até hoje. Muito obrigada por nos explicar sobre esse tema, contar um pouco dessa história, mostrando cada vez mais que Lavras é a esquina do mundo. E você continue acompanhando o Jornal de Lavras. www.jornaldelavras.com.br A informação